É difícil. Bem chato de fazer isso aqui. É bem chato. Muito chato. Eu tive que fazer isso aqui muitas vezes. E deu uma desafinada na guitarra também, né? Vou ver o que eu consigo arrumar aqui com... Cadê o... Cadê o bagulhinho? Ajustar. Tá aqui. Não tá legal, não. Tem que comprar outras cordas. É tão chato fazer isso, cara, aqui, com esses trastes meus que estão tudo gastos aqui, ó. Muito gastos mesmo. Que eu não faço manutenção, né? Troca essas coisas, luthieria na guitarra desde quando ela veio pra cá, que foi em 2005, né? Nunca fiz luthieria. Tá precisando trocar os trastes. Pra fazer two hands tá muito ruim. Mais ou menos isso aí. Errei, saiu seco, saiu com as notas meio fracas, curtas. As outras guitarras devem estar bem melhores, né? Os trastes delas, né? O ideal é você ter uns trastes jumbo pra fazer esse tipo de técnica aqui, né? E aí, essa foi a pior parte pra mim dessa música aí, tirar isso. E claro, aqui também é bom você colocar uma bucha, um negócio pra não fazer overnote, né? Ah, mas o cara que toca guitarra bem mesmo, ele abafa com a mão. Foda-se, eu não vou ficar... Não vou virar um Joe Satriani pra tocar Psycho Fox, né? Então, aí já ajuda a não fazer as overnotes quando você tá gravando. Então, esse recurso eu utilizei também. Saiu aqui errado, né? Às vezes a gente erra umas notinhas e repete. A música ela é muito curta. Ela é muito curtinha, ela é fácil de... Foi fácil de tirar, mas difícil de executar aquela parada, né? Os two hands aqui foi meio chato, né? Mas é isso aí, é um jogo que eu curto bastante, esse Psycho Fox, curto muito. Pra começar, um dos motivos de eu gostar bastante de Psycho Fox é esse aqui, ó. Esse é um dos motivos de eu gostar bastante de Psycho Fox. Tá aqui desde 1992, um ou dois. Se não foi em 1991, no final de 91, foi no início de 92. Tá aí, Psycho Fox. Joguei bastante, zerei quando era criança. Muito bom. As músicas do jogo são legaisinhas. Curto bastante as músicas do jogo. E o jogo em si, claro, né? O que dizer? Jogue. Jogue Psycho Fox. Eu não preciso dizer nada. Jogue Psycho Fox. Mas assim, o jogo ele é muito legal, muito bom. E veio numa votação, a gente tava procurando. Votação não, veio numa busca da gente procurar alguma música nova pra fazer. E aí foi pesquisado, falei com o Raul fez uma pesquisa, acho que no ChatGPT, eu não sei se Psycho Fox foi lançado pra algum console virtual ou na nuvem, sei lá, alguma coisa pra algum videogame. E aí a gente acabou optando por fazer esse cover aí, né? E é isso, não tenho muito pra falar, eu vou jogar um pouquinho e compartilhar um pouquinho com vocês de jogatina. Vamos lá? Ê, vai fazer um negócio bem legal. Tigrovski. Ah, não, não. Cala a boca. Cadê? Isso. Dumont, Dumont. Eu lembro das coisas que eu pensava quando eu era criança, cara. Tudo, cara. Lembro de tudo. Falava que era Dumont, Dumont, Dumont. Pefe, 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 Pefe. Ai, meu Deus. Tá, acho que aqui troca pro macaco, né? Alô?
Alô? Alô? O que aconteceu aqui? Deu ruim? Não. Warp Zone. Escorregador. Direto para a última fase. Descobri isso na cagada. Tem várias Warp Zones nesse jogo. E essa que vai para a última fase, logo na 1-1, né? Esse eu demorei para descobrir. Acho que quem descobriu isso daí foi minha irmã. A primeira pessoa que viu isso foi na cagada. Acho que ela jogou o Budfly numa dessas passagens secretas e tomou um susto. Ela falou, nossa, eu fiz isso e não sei o que. Ela descreveu como é que era a Warp Zone, né? Aí eu não lembro como foi exatamente onde que eu tava fazendo. Mas ela fez, né? Aí ficou por isso mesmo, aí depois eu acabei descobrindo e vendo, né? Aí pronto, vou salvar, tá? Foda-se, porque eu não vou jogar isso tudo de novo, não. Se eu morrer, eu vou começar aqui. Bora. Isso aqui tem um timing, né? Isso. Isso. São só 3? Ah, não, 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 não. Não, 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 cara. Pô, isso aqui é mais fácil do que eu achei que fosse, hein? Eu achava que era mais difícil, pô. E aqui embaixo de mim aqui, o solo, o chão, o piso desse negócio aqui, dessa fase, parece aquele eBuddy, né? Do mensageiro, eBuddy. Depois eu vou tentar dar um zoom aí pra mostrar. Caramba, e zerou. E morreu. É. Bora. Final legal, tá? Joguinho básico de 2 megabits. Finalzinho até caprichadinho. Doskoi? Não é isso? Doskoi? E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, deixa eu falar um pouquinho sobre essa música, né? Essa VG Music do Psycho Fox. É um jogo que eu lembro que eu joguei bastante na época, né? Mas eu não me lembro muito bem das fases e tal. Mas a primeira fase é a fase mais conhecida, né? Que todo mundo geralmente é assim nos videogames, né? A primeira fase é a que marca mais. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre o que eu gravei, né? Eu gravei a guitarra base e o contrabaixo. A guitarra base eu acho que foi uma das músicas aí mais simples que eu gravei, né? E por que eu escolhi a guitarra base? Na verdade, eu tinha quando eu vi a música que o Bruno mandou, ele manda lá a lead 1, né, a track 1, track 2, né, geralmente é a melodia, né, da música, né, e uma outra melodia junto também, e a gente divide, né, ou ele faz a primeira, eu faço a segunda, aí eu faço a a primeira, ele faz a segunda, né. Só que dessa vez eu falei: "Ah", eu vi a linha de contrabaixo ali, achei interessante o baixo, como que ele estava sendo feito ali, né, já me chamou a atenção logo de cara. Aí eu falei: "Eu posso fazer o contrabaixo, e tal?". E aí eu também pedi para o Raul, né, fazer a lead no meu lugar, porque eu pensei assim, é legal experimentar formas diferentes, né, outras pessoas tocando, né, a melodia, o solo, e tal. E eu acho que dá para perceber que, muda um pouco, né, o som mesmo, né, cada um tem a sua particularidade, né. Falei: "Então eu vou fazer a base e o contrabaixo". A base foi simples, né, eu tentei seguir o baixo, né, eu usei o Amplitude dessa vez, né, não usei o Cuvave direto, né. Esse som, basicamente foi esse som aqui, né. E uma parte que me chamou a atenção foi a parte que vai aqui para o Fá sustenido, né. Aí eu quis fazer uma base um pouco mais heavy metal, né, que seria isso daqui, né. Foi isso daqui.
Então a guitarra basicamente não teve muito segredo para eu gravar, agora já tô com o contrabaixo aqui, então como eu falei foi a primeira coisa que me chamou a atenção foi a linha de contrabaixo, né, eu achei bacana quando são linhas assim que é direto, né, que não para, então isso me chamou bastante atenção e eu quis gravar. Aí tem essa parte, né, que é um padrãozinho aqui, né. Aí depois desce um pouquinho mais. Aí essa parte ficou um pouquinho mais complicadinha, né. Aí depois já volta, né. Então foi isso o contrabaixo. Início eu tinha gravado sem ser com palheta, né, mas aí depois eu vi que não estava muito nítido, né, então isso eu usei a palheta, né. E teve uma parte interessante no contrabaixo, eu tinha feito assim, com os dedos, né, e é um pouco complicado, porque você pega o Fá sustenido aqui, na segunda casa, depois o oitavo aqui, o Fá sustenido na quarta casa, né, então eu fazia assim, né. Mas também achei que não ficou muito nítido, né. E aí eu fui usar a palheta, né. E a palheta ficou um pouquinho mais fácil, mas mesmo assim, acredito que essa foi a parte mais complicada do contrabaixo, né, que seria isso, né. Aí faz a frase, né. Então, basicamente foi isso, né. É um falado meio rápido, né, tô tentando ser bem rápido, tô até falando rápido aqui eu acho. Só pra finalizar, quando eu gravei a guitarra eu usei essa palheta aqui, ó. Essa palheta aqui ela tem uma coisa que eu fiz, né, eu achava um pouquinho estranho, né, quando eu pegava ela e ficava meio que rodando no meu dedo aqui, não dava muita firmeza, e eu fiz um negócio aqui, uma furadeira, né, que até me ajudou. Só uma curiosidade para vocês, fiz um furo aqui, ó, ela me dá uma firmeza a mais. Então isso daí é só um detalhe para quem quiser ver ou não quiser ver também, beleza. E aí, pessoal? Vocês não estão me vendo de novo, né? Peraí. Perigo. Pronto, agora vocês estão me vendo. É uma gambiarra do caramba que tá acontecendo aqui. Eu tô gravando tudo ao mesmo tempo. Esse vídeo que vocês estão assistindo, a guitarra e tem também um microfone aqui do lado que tá captando o som da minha voz. Tomara que capte em qualidade melhor. Ventilador, porque, pelo amor de Deus, o calor, né? Então vamos tocar aí uma música do Master System chamada Psycho Fox. O jogo se chama Psycho Fox. E a Master System, né, cara? Infelizmente eu não tive o prazer de ter um Master System, porque, né, também ele veio antes de eu nascer. Eu nasci em 1992. O primeiro console que eu tive é um Super Nintendo, pra vocês terem uma ideia, nem um Nintendinho eu tive. Jogos de Master System continuam sendo legais até hoje, inclusive as músicas, cara. E inclusive essa do Psycho Fox são difíceis também, as músicas de 8 bits que eles faziam naquela época. E esses provavelmente foram os 24 segundos mais demorados da minha vida, cara. Então, você já deve estar ouvindo aí a guitarra aí com mais qualidade, né? Eu não vou tocar com o dedo não, a palheta tá aqui. Sem mais delongas, vamos à música, né? Ai, quem sabe faz ao vivo. E se você nasceu antes do anos 2000... você provavelmente sabe de quem é essa frase. Dito isso, deixa eu só desabilitar mais algumas coisas aqui. Vamos lá. Poderia terminar aqui, mas eu não vou, tá? Eu vou fazer pelo menos mais algumas vezes. Porque, caramba, velho. Eu simplesmente deletei. Não posso deletar. Erros técnicos acontecendo no meio da gravação. Esse metrônomo não está alto bastante também, eu não consegui entrar bem no tempo da música. Então vamos lá. Errei. Vamos ver quantas vão acertar. Vou colocar um contador aí no vídeo. Ah, Jesus, são só 24 segundos, cara. Nossa, agora não consegui nem parar com o negócio, cara. Meu Senhor Jesus do céu. Essa máscara também não tá legal. Errei. Vocês estão vendo o contador aí. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
acho que isso é o suficiente. Encerramos por aqui. Valeu. Falou.